Bom dia! Eu disse boa noite, foi? Ah, tá, então tá. Ainda bem que eu tenho esposa, irmãos, viu só? Essas questões de assuntos aleatórios, a esposa é indispensável, viu só? O tema hoje é sobre família, como é importante ter uma esposa, senão eu já seguiria na noite, né? Mas aí, olha aí, ó. Bom dia, e tinha um programa que dizia assim, bom dia, mas bom dia mesmo, né? Então, bom dia aos irmãos, bom dia aos que estão em casa. A família, que é o tema de hoje, a família é um propósito de Deus. Convido a todos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículo 31. Convido a todos que fiquem em pé para nós lermos a palavra de Deus, depois poderão sentar, ficar tranquilos, né? Mas só para lermos a palavra de Deus, que é a coisa mais importante, é ouvirmos a palavra, a voz de Deus, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amado Deus, eis teu povo, eis a tua palavra, Senhor. Esteja conosco nesses momentos, guiando esse pregador, fazendo que ele articule e transmita tão somente a tua palavra, Senhor Deus. Que nada venha interferir nisso, que nenhum viés de vaidade ou personalismo, Senhor Deus, mas tão somente a tua palavra, o teu saber que vem de cima, Senhor Deus, possa nos iluminar e que possa preparar nossos corações para receber a tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, esteja conosco nesses momentos desse culto, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Se nós formos falar sobre casamento, nós temos que começarmos do início, lá na criação do ser humano. Porque o casamento é uma das instituições que mais vem sendo atacada presentemente. E eu acredito que é porque ela tem um papel muito importante nos planos, nos propósitos de Deus. O casamento é algo que foi criado por Deus. Não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 1, versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18, assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Criei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como esses lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar em carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e ele a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E disse Deus, né? Por isto deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Ainda não existia o casamento, ainda não existia sogra, ainda não existia sogro, ainda não existia filhos, mas Deus falou: deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que Deus criou a família, irmãos? Em Gênesis 2,18 diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Não foi o Adão que pensou em arrumar uma esposa. Ele estava lá intertido, dando nome para um animal, nome para outro. Essa árvore vai ser isso, vá, jaqueira, vá. Botava nome em tudo conforme Deus disse assim: tu tem liberdade, vai te intertendo aí, botando nome nos animais. E ele ia se intertendo e passando o dia. Só que aquilo não preenchia totalmente, né, Adão. E o que aconteceu? Começou a bater a solidão em Adão, e Deus entendeu, observou a solidão de Adão, entendeu a solidão de Adão, e tomou a iniciativa de arrumar uma ajudadora idônea. Por que a palavra fala em ajudadora idônea? Idônea, se nós formos ver o significado, é uma pessoa decente, uma pessoa madura. Não é por acaso que as mulheres, quem tem filhos aqui, filhos e filhas, percebe que as mulheres amadurecem mais cedo, né? As atingem a maturidade mais cedo do que os filhos homens. Não é verdade? A gente percebe isso. Então precisa ter uma pessoa, uma companheira idônea, madura, para ajudar o homem a tomar certas decisões, participar ao lado dele, né? Diz a palavra de Deus que o marido, né, ele é o cabeça, mas ele anda ao lado da esposa, né? Quando um lar se destrói, irmãos, nós percebemos que o coração de Deus é ferido, porque um dos seus mais importantes planos, que é a família, é atacada por Satanás, e é por essa razão que ele ataca, para destruir um dos propósitos mais importantes de Deus. E a família, que ao invés de ter a solução, de ser a solução para todos os problemas, né, tem se tornado geradora de problemas múltiplos. Hoje nós vimos problemas de infidelidade conjugal. Por quê? Ausência de Deus, desprestígio do cônjuge, falta de amor. Vimos casos, inclusive, de ciúme entre cônjuge e filhos. Quando Deus não é o centro da família, essas coisas acabam por ocorrer. Violência física, verbal, drogas, desobediências dos filhos. Nesse mundo que hoje se corre muito atrás do ter, e muitas vezes esquecem-se do ser. Se nós olharmos no Salmo 2, versículo 12, a Bíblia nos ensina do pai beijando o filho. Uma vez eu tive um funcionário, uma pessoa trabalhando para mim, um pedreiro, e eu sou muito assim de beijar meus filhos, tem que estar beijando, eu sou verdadeiro beijoqueiro, beijo meus filhos o tempo todo, e se não tiver beijo, eu digo: o que houve? E ele viu eu beijando, o Ricardo chegou lá e me abraçou e me beijou, e ele olhou espantado. Que isso? Diz o cara. Aí ele disse: eu nunca beijei, homem não se beija. Eu digo: não. Meu filho não só beija como senta no meu colo, a minha filha senta no meu colo, eu quero eles o mais perto possível de mim, porque aquilo é necessário para mim, para a minha felicidade. E ele estava trabalhando com o filho dele. E ele não percebeu que eu fui para um canto, num determinado momento, o filho dele disse assim para mim: eu vejo o senhor beijando seu filho. O senhor sabia que o meu pai nunca me beijou?
não tinha carinho com os filhos, não tinha demonstração de mostrar a importância que os filhos tinham na sua vida. A família tem que ser amada e tem que ser importante. O pai tem que ser importante para o filho e o filho tem que ser importante para o pai. Em Efésios, capítulo 6, versículo 4, diz assim: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bens e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Muitas vezes o pai chega cansado do serviço e a mãe, por falta de sabedoria, não espera o momento certo para dizer: olha, fez isso, então vou te educar desse jeito, tá, por o que tu fez, tu não pode fazer isso. Não, o pai já chega e descarrega muitas vezes as suas frustrações na criança. Um lar, um tem que estar percebendo o que está acontecendo com o outro, né? Porque a palavra de Deus diz que os dois têm que ser iguais, eles têm que caminhar juntos. Um tem que estar olhando o que falta para o outro, para quando um cair, o outro levantar, o outro ajudar a levantar. Se você botar numa canga de boi, 2 bois, um muito fraco e um muito forte, o que vai acontecer? Daqui a pouco aquele forte está arrastando o outro, e aí você não consegue fazer nada, não consegue arar a terra. Quando a palavra de Deus fala em julgo desiguais, muitas vezes nós paramos a pensar assim: o ideal, o certo, a Bíblia diz que é para casar com um crente, para evitar problemas, né? A luz não convive com as trevas. Julgo desigual é isso, é procurar arrumar uma pessoa que seja crente, que adore o mesmo Deus, porque senão depois você vai ter problema. E tinha uma missionária que dizia, que ali em Osório, quando nós congregávamos ali, quando ele começou o trabalho, ela dizia: irmãos, meninas, né, abram bem os olhos, né, para achar o marido. Abram bem os olhos para depois evitar sofrimento. Mas depois de achar o casamento, fechem os olhos e dobrem os joelhos. Porque aí não tem mais volta. Não deve ter mais volta. Hoje, as pessoas querem contextualizar a Bíblia. Se pudesse, falava para o pastor, para ver se dava para tirar aquela folha da Bíblia, porque aquilo ali está incomodando, isso aqui já não é mais moderno. Quem sabe tiramos essas duas, daqui a pouco, quando vê, a Bíblia está fininha, né? Porque prefere muitas coisas não seguir e não obedecer a palavra de Deus. Mas no mundo moderno isso já está fora de moda. Esquecem que Deus fala: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passa. O evangelho não é para ser contextualizado, o evangelho é para ser vivido, porque Deus vai resgatar um povo remido que vive segundo a sua palavra, não segundo o modernismo. Julgo desigual, muitas vezes acontece como aconteceu com um amigo. Eu tenho um amigo ali na academia, tinha um amigo na academia, quando agora eu estou fazendo pilates, não estou fazendo academia. Mas eu fui falar de Deus para ele, descobrir que ele era crente também. E ele lá com seus 65 anos, arrumou uma menina dos 30 anos ali, e veio o neném, que facilice, que alegria, né? A diferença de idade, 30 anos, eu já pensei, bom, quando ela chegar aos 60 anos, ele não vai estar mais aqui, porque com 65, 95 ele já foi. A criança não vai, o filho não vai conviver com o pai no auge dos seus 30 anos. É uma questão lógica, é um julgo desigual. Sem contar que se facilita se ele tiver algum problema de saúde, né? Daqui a pouco a mulher sai, chega em casa e começa a perguntar para o marido: por que tu está em silêncio? Pss, fica calmo, calma, fica calmo. O que é? Cadê o nenê?
Pois é isso que eu estou fazendo, estou esperando ele chorar para saber onde que eu botei, que eu não me lembro onde que eu botei a criança. Então, tem coisas que não fecham. Isso muitas vezes é um jogo desigual. Pode dar certo? Pode dar certo. Por que não pode dar certo? Mas pode criar problema mais na frente. Então, se a pessoa não estiver preparada para entender que vai ter que viver com esses problemas, mais à frente, ele vai viver esses problemas e não vai saber como resolver. Muitas vezes, um casal que casa não se prepara, não faz um curso de noivos. Eu me dou bem com a minha namorada, vou me preparar para quê? Não conhece a natureza do homem. Ela não conhece a natureza do homem e o homem não conhece a natureza da mulher. Vivem como se os dois fossem iguais e o homem e a mulher é completamente diferente. São vivências diferentes. Então, quando não se preparam, acontecem colisões de pensamentos, de sonhos, de vivências. Não adianta depois a mulher pedir para almoçar fora, para comer fora, e o cara fazer a surpresa, botei a mesa na rua. Tu vai arrumar a brincadeira que tu achou muito legal, na verdade tu vai deixar ela frustrada. Vai aumentar mais o problema. Não adiantou tu ter bom humor. São coisas da natureza do ser humano. O homem é um ser humano prático. Ele quer as coisas para resolver. A mulher é uma sonhadora, ela vive com um mundo de sonho, ela arquiteta um sonho diferente. Quando eu estive, num determinado momento, trabalhando com corretor de imóveis, e agora resolvi que era momento de parar, eu pude fazer, junto com minha esposa, a gente ia puxando algumas coisas e fizemos um estudo sociológico. Aí eu percebi que a maioria dos sítios que eu estava vendendo era um problema do casamento. O cara vinha lá da cidade, chegava no sítio, chegava lá, comprava um sítio, e aí o que acontecia? A mulher pensava o quê? Eu vou ter uma casa no sítio, com um jardim florido, com um laguinho, com os caminhos tudo cheio de flor, a casa pintadinha, bonitinha, e flor para lá e flor para cá. O que o homem pensava? Eu tenho que fazer isso e aquilo. Tem uma tábua aqui, essa tábua é boa, é importante, eu não posso perder. Ia lá, botava na casa. Daqui a pouco tu chegava na casa dele, a garagem estava tulhada de madeira, tulhada de coisa, que tudo aquilo eu vou precisar uma hora. Estava um verdadeiro chapéu velho. Eu não tive tempo para pintar, quando der para pintar, eu vou pintar. E o sonho da mulher desmoronava e ela só queria ir embora. Aí frustrava o sonho dele. Esses dias eu contei para um amigo que eu vendi um sítio na frente da minha casa. Lá no fundo, ele fez o cara é um gerente de banco, fez uma casa que é uma maravilha, uma casa de 2 pisos, fez um sobrado lindo, fez um CTG no fundo. Aí todo dia que ele chegava lá, chegava tarde, tocava a roçadeira, estava anoitecendo, digo, meu Deus, eu não sei como é que ele está se virando, porque não consegue enxergar nada, e a roçadeira não parava, e no outro dia de manhã cedo a mesma coisa. Depois de vários e vários dias do mesmo jeito, aí um dia eu me arrisquei, eu disse, não vou citar o nome dele aqui, até por questão ética, me desculpa eu me meter, Deus o livre, dá palpite na tua vida, mas sei que eu já fiz um estudo sociológico, isso acontece, a tua mulher vem para cá, quem sabe daqui a pouco ela não cansa, não é melhor tu botar um funcionário a fazer isso? Sabe o que ele me disse? Ela não veio e disse para mim que se é para mim vir para cá para trabalhar, não é para descansar, ela não vem mais. São vivências, são sonhos, são perspectivas. Se você vive com uma pessoa e você não para perceber as perspectivas, os sonhos da outra pessoa, e você não abre mão de certas coisas, teu casamento, a tendência é enfraquecer.
E principalmente ele enfraquece se você não coloca Deus no centro da tua família. Orar a Deus junto. Quando você tem filhos, como é importante você saber que a primeira sala de aula de uma criança deve ser os pais. Em Deuteronômio 6, 5, 7, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentando em tua casa e andando pelo caminho e deitando-se e levantando. Como você está capacitado, irmãos, para ensinar os teus filhos das coisas que Deus quer que tu ensine eles. Tem muita gente que não sabe nem o que o filho faz, não sabe nem o que o filho tem dentro da gaveta. Muitas vezes as drogas estão chegando lá na tua casa e você não sabe. Mas não é possível, eu não imaginava que isso ia acontecer na minha casa. Mas você também não sabe, você não conhece nem teu filho. Às vezes, muitas vezes, não sabe nem qual é o time que teu filho torce. Qual é os desenhos que ele vê pelo celular deles, que hoje parece que é uma obrigação dos pais. Cada filho mal saiu das fraldas, já está com o celular na mão, e já está usando o celular, e já está acessando coisas que você nem imagina. Existem influenciadores que ensinam a maldade e ela entra dentro da tua casa e você não percebe o que está acontecendo. E quando você fica sabendo, é tarde. Teve há pouco tempo um serial killer, um menino que saiu matando um monte de gente. Quando a mãe entrou dentro do quarto, que foram ver, eu não sabia que ele tinha isso dentro do quarto dele. Mas como é cheio de caveirinha, cheio de coisa de morte, e os acessos deles em como matar isso. O pai não sabia, a mãe não sabia. Estavam muito ocupados, correndo atrás da máquina para ter, e não para ser uma família. Nós temos que parar, nós temos que desacelerar. O mundo de hoje nos exige ter. Vejam como é que eram as famílias antigamente. Antigamente as famílias, os pais olhavam, eu sou desse tempo, lógico que eu sou mais veterano, mas né, nós somos mais veteranos, né, irmão? Nós lembramos dessas coisas dos pais olhar e tu tentar endireitar para diminuir o lombo, né? Hoje, se facilita, ele te desmoraliza na frente das visitas. Se não é um lar cristão que tu ensina teus filhos, a gente tem visto pais passarem verdadeiros micão de filhos dizer desaforos para os pais na frente das visitas, porque não tem respeito, porque não tem vivência de lar, não tem o sentar, o educar. O mundo lá fora está pronto para destruir teu lar. As frases os guichês mais prontos que existem. A fila anda, não deu certo, a fila anda. Vai reconstruir tua vida, manda ele as favas. Aí depois a mulher com aquela força, com aquela energia, porque mulher é forte. Se tem alguém que é forte, é a mulher. Aí ela, que sempre passou o tempo todo dedicado à casa, trabalhando, fazia de tudo. Aí daqui a pouco ela levanta o astral e se endireita e fica bonita e vai à luta. Tipo, por que não fez? Ficou bonita antes, né? E o marido, por que não parou para prestar atenção? Aí depois ele fica todo choramingoso, todo esgualepado. Por que não cuidou mais para não ficar daquele jeito? É a falta de atenção, a falta de valorizar um ao outro. Quanto aos pais, como eu falei no início, muitas vezes eles querem mudar os mandamentos de Deus, não querem aceitar a palavra de Deus como a palavra de Deus manda. Isso está muito ultrapassado, né? Vamos arrumar uma palavrinha melhor, quem sabe a gente arruma uma outra versão da Bíblia. Já tem umas 10, 12, que é só a questão de mudança do entendimento da tradução, a gente bota alguma coisa para adequar aos tempos de hoje.
porque não serve a palavra de Deus, porque não preenche o eu. Nós não vivemos num mundo em que nós somos Deus. Nós não vivemos num mundo onde Deus tem que atender o cliente, né? Nós somos o cliente, precisamos de uma Bíblia que atenda a nossas necessidades. Nós viemos aqui buscar a face de Deus, porque nós cremos na ressurreição, nós cremos numa vida eterna e nós queremos fazer a vontade de Deus. Cuida dos teus filhos, cuida dos teus filhos. O mundo das drogas também está preocupado com teus filhos. Se você não cuida, eles cuidam. E o pai tem que ser o referencial. Muitas vezes o pai diz assim, cuida menina, onde é que tu anda? E aí o filho, se o filho disser assim para o pai, pai, não te preocupa de saber onde eu ando, olha onde tu anda que eu sigo nos teus passos. Se o pai segue os caminhos de Deus, ele pode ficar tranquilo, porque se o filho segue os caminhos de Deus, junto com ele, ele tem a paz. Mas se o pai segue os maus caminhos, ele também é referencial para o mal, porque muitas vezes eles não querem saber do referencial do bem, mas para o referencial do mal eles são os primeiros, porque facilita. O inimigo está cheio de atrativo para destruir a tua casa. Não é por acaso que ele quer destruir o lar, porque é uma obra de Deus. Nós vemos nesse mundo diversas influências malignas. Por isso que a palavra de Deus diz assim, maridos, em Efésios 5, 25 e 28, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a pela lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Assim também os maridos devem amar suas esposas como seus próprios corpos. Quem segue essa receita? Isso aqui é uma receita de Deus. A Bíblia é o manual de funcionamento da criatura, sabia, irmãos? Deus criou e nós, cada vez que vamos lá, compramos um equipamento, vamos olhar o manual, e a Bíblia muitas vezes nós não olhamos o manual do Criador, para ver como deve funcionar, para ter uma otimização melhor, para herdar o reino dos céus. Como pode um jugo disparelho e a pessoa não se preparar? Como pode uma criança que convive com pessoas que são do mal, um pai que não cuida do que o filho está fazendo? Como pode uma pessoa... Olha o que disse Isaías, quando Deus chamou ele para a sua obra. Ah, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então vamos te santificar, vem cá, sai para fora, vou te preparar, já que tu anda no... Tu quer servir a Deus, mas tu está convivendo, tu está vivendo no meio de gente de lábios impuros. Desceu o anjo lá, tocou uma brasa, tirou uma brasa do altar para purificar. Para que o casamento funcione para o Senhor, ambos os cônjuges precisam ter a mesma mente. Precisam estar ausente às influências ímpias. E como eu falei também, a falta de seriedade para os mandamentos de Deus. Por isso que nós não podemos rasgar páginas da Bíblia, irmãos. Não podemos tentar encobrir o pecado. Nós não podemos brincar de esconde-esconde com Deus e nem jogar a culpa. Muitas vezes um joga a culpa. A culpa é da esposa. A culpa é do esposo, Senhor. Um ora de um lado e o outro ora do outro. Deus fica olhando assim. Que isso, meus filhos? Vamos abrir nossas Bíblias em João. João capítulo 2. As bodas de Canaã. Vejam, eu falei para vocês
que uma das primeiras coisas que Deus fez quando criou o homem foi efetivar o casamento, né? Cristo, quando veio à Terra, quando ele estava preparado para iniciar o seu ministério, o primeiro milagre que Deus fez foi participar de um casamento. Diz assim em João capítulo 2, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Achando-se ali a mãe de Jesus, então a mãe de Jesus era a convidada principal. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu consigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou ao servente, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então ele determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Naquele tempo, os casamentos duravam 7 dias, tradição judaica. Metreta é uma unidade de medida. Para resumir, aquelas talhas de água, né? As talhas de pedra, elas tinham, totalizando 600 litros. Jesus transformou 600 litros de água em 600 litros de vinho. A festa estava indo para o caos. O casamento estava indo para o caos. Porque a coisa principal da festa, que era a alegria, tinha acabado. O que foi importante para que aquele casamento, que a festa de casamento não fracassasse? Tem 5 ingredientes aí. Primeiro, Jesus foi convidado. Jesus participou da festa. Jesus foi convidado. Depois tinha uma necessidade. Precisaram do vinho. A grande necessidade desencadeou o milagre de Deus. Quando nós necessitamos alguma coisa e Jesus é convidado a participar do nosso coração, da nossa união, do nosso casamento, as grandes necessidades, nós levamos a quem? A Jesus. E a partir da grande necessidade, tinha uma mãe orando. Ela não orou se esganiçando lá e ficou... Não, ela fez uma oração curta e concisa. Eles não têm mais vinho. E precisou que Jesus dissesse para ele, que tenho eu contigo, mulher. Eu já não era mais mãe física, mas ele era o pastor dela, a mãe espiritual. Por isso que quando o pastor Felipe e a Cristiane foram convidados e foram colocados nesse ministério, e a gente estava, de uma certa forma, ajudando a junta de missões com o início do trabalho, eles perguntaram o que achavam, e disseram, ele é meu genro lá, minha filha lá, mas ele vai passar a ser o meu pastor. Não é por eu ser sogro que eu vou ter, que ele me respeite. Não, eu é que tenho que respeitar ele como meu pastor. E como a minha missionária. Por quê? Porque existe uma hierarquia espiritual. E a mãe de Jesus. Já pensou que maravilha a pessoa poder... Maria tinha uma satisfação muito grande, sim. Senhor Deus, quando o filho dela estava lá na terra, né, tinha algum problema. Olha, o nosso filho, Senhor, porque ela também era mãe. É um privilégio, né, irmãos? E ela orou a Deus e levou o problema. Ele disse, estou iniciando meu ministério agora, como
como Cristo, e não como filho agora. Mas ela levou aí o problema a Cristo. E ele chamou os servos. Né? Então, Jesus foi convidado, tinha uma grande necessidade, tinha uma mãe orando, e tinha servos obedientes. Porque é quando ela diz assim, fazei o que ele vos mandar. Os servos foram fazer. Imagina se ele diz assim, vai lá e traz água. Porque primeiro, eles levaram aqueles, como é que é o nome? Os cântaros, né? Aqueles objetos que carregavam água, né? Levaram para fora, esvaziaram. Aquilo ali era feito para purificação. O que acontecia? A pessoa chegava, lavava as mãos, lavava os cotovelos. E eu acredito que alguns mais afoitos lavavam um pouco mais, mas eles se limpavam, se purificavam. E ele teve que despejar aquela água suja, deve ter dado uma enxaguada e botado 600 litros de água. Primeiro, 600 litros de água em 3, quer dizer, tinha na base uns 200 litros cada um. Não foi 1 ou 2 ou 3 homens para carregar. Deu um trabalhão para encher, deu um trabalhão para movimentar aquilo e levou um certo tempo. A coisa foi demorada. E precisou de homens dispostos a fazer aquilo. Então, quando você é servo de Deus, está disposto a pagar o preço, está disposto a servir, a fazer a vontade dele, mesmo que aqui pareça meio... Para quê? Deixa, já tá no, deixa a água quando tiver que trocar. Não, ele pediu para trocar agora. Foram lá, botaram água limpa, e não tinha torneira da Corção, um cano. Não. Certamente foi de balde, a coisa foi demorada, levou um certo tempo. Muitas vezes você quer curar uma ferida no seu casamento de uma hora para outra. Eu tenho 40 anos de casado. Vocês acham que assim é tudo tranquilo, tudo sereno? Chega uma hora que tem um probleminha. Tem uma hora que eu digo assim, meu Deus, aí essa mulher... E no canto dela, vai para o canto dela, ai Senhor, que homem! É uma união. Uma união requer entendimento, requer sabedoria para conduzir. Quando eu não chego e digo para ela, fui mal, desculpa. É ela que vê que está na hora de chegar lá e... Eu acho que eu tenho razão, mas mesmo assim, para nós vamos ficar numa boa. Também acho que eu tenho razão, mas vamos ficar numa boa. Porque pior do que o problema, é o problema que nós estamos criando na nossa relação. E muitas vezes ela continua achando que tem razão, e eu continuo achando que tenho razão. Mas não adianta. Vocês peguem muitas vezes as brigas que acontecem em casa, e depois que passou, parem. Por que eu briguei? É melhor não falar, porque às vezes é tão ridículo, por motivo que você brigou, que você diz assim, eu nem vou comentar com ela, porque ela vai dizer, foi tu. Aí tu vai dizer para foi tu, e não vai para lugar nenhum. O papel do casal é cortar as arestas, é ir podando as arestas, e a gente vai caminhando. Eu dou graças a Deus que muitas vezes a minha esposa consegue contornar. Quando ela não consegue, eu tento contornar e a gente vai levando. Né? E a gente sempre termina, nem que um virado para um lado e o outro para o outro, mas dormindo na mesma cama. Eu dou graças a Deus, minha esposa. Né? Eu tenho as minhas culpas, ela sabe que tem as dela, mas, senhor, eu vou dizer uma coisa, se de cada 300 brigas, eu acho que 299, digamos assim, que é da minha culpa. Então a gente vai levando, né? Vai levando, agora o cara diz assim, eu já 20 anos casado com a minha esposa, nunca briguei. Digo, se eu fosse Galdério daqueles programas de galpão, eu ia dizer assim, mentiroso. Não existe isso, irmãos. As diferenças, nós somos diferenças. Tem um pastor, o pastor Cláudio, que fala das caixas, né? Das caixas cerebrais da mulher. Né? A mulher, quando para, fica pensativa, ela está pensando em alguma coisa. O homem, quando ele fica parado,
pensando. A mulher chega e diz, o que tu está pensando, marido? Ele não está pensando em nada. Ele está na caixa do nada ali, ó, parado. Não está pensando em nada. Porque são naturezas diferentes. Né? De manhã eu gosto de ficar quieto. Quando eu saio para fora, eu começo a trabalhar. A minha esposa é a parte que é a mais criativa, que é mais despertado o senso de criatividade dela, é de manhã. É agora que ela gosta mais de sonhar. Então a gente tem que cuidar para evitar problemas muitas vezes. E como a gente vai levar um casamento? Uma vez eu disse para um rapaz lá, eu nunca levei desaforo para casa. O patrão dizia assim para mim, eu já mandava ele para aquele. Eu digo, normal. Né? Normal. Eu tenho 35 anos de serviço. Eu também já engoli muito sapo. Muito sapo. E aí eu levava aquele sapo para casa e às vezes eu não conseguia digerir sozinho. A esposa acabava digerindo comigo. A esposa acabava digerindo. Essa semana eu passei numa situação que uma pessoa que trabalha com, que falou comigo, e ela disse assim, que o marido estava passando dificuldades porque ele estava encerrando uma empresa estatal. Aí eu contei um episódio. Durante meu casamento, um dia minha esposa parou e disse assim para mim, depois que a gente estava bem, tudo tranquilo, ela disse assim para mim, amor, posso te mostrar como é que tu chega em casa? Eu digo, pode. Ela chegou um jeitinho tão bom, tão tranquilo, que eu concordei. Aí eu fiquei dentro de casa, parada, ela pegou a bicicleta, foi lá e tocou na porta. Abre, que eu estou chegando. E eu dei uma risada, porque eu vi que era realmente daquele jeito que eu chegava. Tu imagina alguém dentro de casa, esperando o marido, perfumadinha, arrumadinha, e o cara fazer uma coisa dessa. Aí tu diz assim, mas tu era um ignorante. Não era que eu era ignorante, eu estava carregando um peso sobre as costas muito grande. Eram 140 funcionários. Cada sexta-feira ia 4 para a rua. Nós entramos num período que nós começamos a ficar com os nervos à flor da pele. Começou a me dar problemas de úlcera, de gastrite. Todo fim de semana ia 3, 4, 5 colegas para ruas. Muitas vezes um carrega um problema e não conversa. Muitas vezes a outra recebe o problema e não conversa. Aí quando nós começamos a conversar, sabe o que ela disse para mim? Eu estou aqui, o que der e vier. Se tu for demitido, nós somos uma família, nós estamos juntos. Então aí essa senhora disse assim para mim, mas ele sabe que pode contar comigo. Eu digo, não adianta. Não resolve nada. Não resolve nada. É importante que ele saiba. Tem que dizer para ele, chegar para o marido assim, eu estou aqui contigo. Por isso que um casamento onde Jesus é convidado, e o 5º item, o vinho tinha que ser provado. Ele levou o mestre-sala para ele perceber, para entender que o milagre estava completo. Nós temos que provar do amor de Deus na nossa vida. Não desista do seu casamento, porque Deus não desiste do teu casamento. Agora pode ter certeza que o inferno fica muito alegre quando você ouve aqueles que dizem assim, a fila anda, a fila não anda, porque a fila passou e você escolheu a tua amada, o teu amado, e é para sempre. Deus abençoe a cada um dos irmãos, que essa mensagem possa servir para edificar a tua vida, fortalecer teus laços, e você colocar Deus como centro do teu casamento e da tua vida. Amém, irmãos? Obrigado.